Clara Fernandes chegou a São Paulo com uma mala pequena, um coração apertado e uma sensação estranha de que, se desse um único passo para trás, perderia a coragem para sempre. Naquela manhã, enquanto o ônibus se aproximava da cidade, ela ainda não sabia que estava prestes a conhecer o homem que mudaria sua vida. Também não sabia que esse mesmo homem carregava um segredo capaz de partir seu coração antes mesmo que ela tivesse coragem de admitir que estava se apaixonando. Tudo o que Clara sabia era que havia deixado sua cidade pequena para trás e que dali em diante não poderia mais viver como alguém que apenas aceitava migalhas do destino. Ela vinha de uma cidade tranquila do interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhecia sua história antes mesmo que ela pudesse contá-la. Desde menina, Clara desenhava casas em cadernos escolares, rabiscava fachadas nas margens dos livros e dizia para a mãe que um dia construiria lugares onde as pessoas se sentissem protegidas. Para muitos, aquilo parecia apenas imaginação de criança. Para Clara, era uma promessa. Ela estudou arquitetura com sacrifício, trabalhou em escritórios pequenos, fez projetos que quase ninguém assinava com seu nome e passou anos vendo outras pessoas receberem elogios por ideias que muitas vezes tinham nascido das suas mãos. Mesmo assim, Clara não endureceu. Ela continuou acreditando, talvez porque algumas pessoas carregam uma luz teimosa dentro de si, uma luz que não se apaga nem quando o mundo insiste em soprar contra. A promoção veio numa sexta-feira à tarde, quando ela já estava se preparando para mais um fim de semana de trabalho silencioso. A construtora Albuquerque, uma das maiores empresas de obras de luxo do país, havia aprovado seu portfólio e a queria em São Paulo para integrar a equipe de projetos especiais. Era uma chance rara, daquelas que não batem duas vezes. O salário era excelente, o cargo era respeitado e o prédio da empresa ficava em uma região nobre, cercado por arranha-céus, restaurantes caros e gente que parecia ter nascido sabendo exatamente aonde queria chegar. Clara aceitou antes que o medo tentasse convencê-la do contrário. Quando desceu do táxi em frente à sede da construtora, sentiu o impacto da mudança no peito. O prédio era alto, elegante e imponente. A fachada de vidro refletia o céu cinza de São Paulo, e por um instante, Clara teve a impressão de que aquele lugar não estava apenas diante dela, mas acima dela, como se testasse sua coragem. Ela respirou fundo, ajeitou a pasta de projetos contra o corpo e sussurrou para si mesma: "Eu cheguei até aqui, agora eu entro." O saguão era luxuoso, silencioso e cuidadosamente planejado. Havia mármore claro no piso, obras de arte nas paredes e um perfume discreto no ar, desses que parecem anunciar que tudo ali custa mais do que deveria. Clara caminhou até a recepção com passos firmes, embora sentisse o coração bater rápido. "Bom dia, meu nome é Clara Fernandes. Sou arquiteta e fui chamada para a equipe de projetos especiais." A recepcionista confirmou seu nome, entregou um crachá provisório e sorriu com educação. "Seja bem-vinda, senhora Fernandes. A senhora Beatriz Albuquerque está aguardando no 26º andar." Clara agradeceu, mas o nome fez seu estômago se contrair. Beatriz Albuquerque. Ela tinha pesquisado sobre a mulher na noite anterior. Diretora da construtora, herdeira de uma família tradicional, conhecida pela elegância impecável e pela frieza nas decisões. Alguns a chamavam de visionária. Outros diziam que ela era implacável. Clara tentou não se impressionar com os comentários, mas quando entrou no elevador, sentiu as mãos ficarem geladas. No 26º andar, uma assistente a conduziu por um corredor amplo até uma sala de reuniões. As paredes eram de vidro e a vista de São Paulo parecia infinita. A cidade se espalhava lá embaixo como um mar de concreto, fumaça, pressa e ambição. Clara mal teve tempo de observar os detalhes antes que a porta se abrisse. Beatriz Albuquerque entrou como quem não precisava pedir licença para ocupar espaço algum. Era uma mulher elegante, de postura reta, voz calma e olhar calculado. Usava roupas discretas, mas tudo nela transmitia poder. Não havia grosseria em seu comportamento, apenas uma distância fria, como se cada pessoa diante dela precisasse provar que merecia estar ali. "Clara Fernandes", disse Beatriz, observando-a com atenção. "Li seus projetos. Você tem sensibilidade. Isso é raro." Clara sentiu um pequeno alívio, mas ele durou pouco. "Obrigada, senhora Albuquerque. Mas sensibilidade sozinha
não sustenta uma carreira nesta empresa. Aqui trabalhamos com clientes exigentes, prazos curtos e decisões caras. Um erro pode custar milhões. Uma hesitação pode custar sua posição. Está preparada para isso? A pergunta veio sem agressividade, mas atingiu Clara como uma prova. Ela poderia dizer que estava assustada. Poderia admitir que tudo ali parecia grande demais. Mas não foi para isso que saiu de casa. Não foi para isso que deixou a mãe na rodoviária com lágrimas nos olhos, fingindo coragem, para que ela também tivesse força. Estou preparada para aprender rápido, trabalhar duro e entregar mais do que esperam de mim. Beatriz sustentou o olhar por alguns segundos. Depois fez um leve movimento com a cabeça. Boa resposta. Veremos se é verdadeira. A partir daquele momento, o dia de Clara se transformou em uma sequência intensa de apresentações, reuniões, plantas, maquetes digitais, normas internas e nomes que ela tentava decorar. A equipe era competente, mas competitiva. Algumas pessoas a cumprimentaram com simpatia. Outras a olharam como se ela fosse uma intrusa, ocupando um lugar desejado demais. Clara percebeu isso rapidamente. Naquele prédio, o talento abria portas, mas não garantia permanência. Quando o expediente terminou, ela estava exausta. Seus pés doíam, a cabeça parecia cheia demais e a alma carregava aquele peso estranho de quem passou o dia inteiro tentando parecer mais forte do que realmente se sentia. Em vez de voltar direto para o pequeno apartamento alugado que havia encontrado às pressas, Clara saiu caminhando sem rumo certo. Precisava respirar. Precisava lembrar que ainda era ela mesma, apesar do crachá, da pressão e da voz fria de Beatriz ecoando em sua mente. Foi assim que encontrou a cafeteria. Ficava em uma rua mais calma, a poucos quarteirões da construtora. Tinha luz amarelada, mesas pequenas perto da janela e cheiro de pão quente misturado com café recém-passado. Clara entrou quase por instinto, como se aquele lugar a tivesse chamado pelo nome. Escolheu uma mesa no canto, pediu um cappuccino e abriu o caderno onde costumava desenhar quando precisava organizar os pensamentos. Começou rabiscando linhas sem compromisso. Primeiro uma janela, depois uma escada, depois uma casa simples com varanda, parecida com a casa da infância, mas maior, mais aberta, mais cheia de luz. Enquanto desenhava, sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez no dia. Você desenha como quem está tentando salvar uma memória. Clara levantou os olhos surpresa. O homem estava na mesa ao lado, com um livro aberto diante de si e uma xícara de café quase intocada. Tinha uma expressão tranquila, um sorriso educado e um olhar atento, desses que não invadem, mas percebem. Clara ficou sem reação por um segundo. Não estava acostumada a estranhos comentando seus desenhos, muito menos com tanta precisão. Talvez eu esteja, respondeu ela, fechando um pouco o caderno, mais por timidez do que por incômodo. Ele sorriu de leve. Então é uma memória bonita. É uma mistura. Bonita em algumas partes, difícil em outras. Quase toda história importante é assim. Havia algo na maneira como ele falava que desarmava, sem pressa, sem arrogância, como se cada palavra tivesse sido escolhida com cuidado. Clara olhou melhor para ele. Parecia ter pouco mais de 30 anos. Vestia-se de modo simples, mas elegante, e carregava uma calma que contrastava com o caos de São Paulo lá fora. Eu sou Arthur, disse ele. Primeiro dia difícil, Clara? Ela franziu levemente a testa. Está tão óbvio assim? Não. Mas tem um tipo de cansaço que aparece quando alguém tenta ser corajoso por horas seguidas. A frase encontrou Clara em um lugar profundo. Ela poderia ter desconversado, poderia ter sorrido e encerrado a conversa, mas havia algo naquele desconhecido que parecia oferecer descanso, não perigo. Foi meu primeiro dia em uma grande construtora, confessou. Saí de uma cidade pequena para trabalhar aqui. Tudo é novo, tudo é enorme. E tenho a impressão de que, se eu cometer um erro, vão descobrir que eu nunca deveria ter vindo. Arthur fechou o livro devagar, como se aquela conversa merecesse toda a atenção. Ou talvez descubram que você deveria ter vindo muito antes. Clara ficou em silêncio. Não foi uma declaração grandiosa, não foi uma promessa. Foi apenas uma frase simples dita por alguém que mal a conhecia. Ainda assim, Clara sentiu algo aquecer dentro dela. Talvez esperança, talvez reconhecimento, talvez o início de alguma coisa que ela ainda não tinha nome. Eles conversaram por quase uma hora. Falaram sobre cidades pequenas, sobre São Paulo, sobre arquitetura, sobre como certos lugares podem guardar sentimentos.
Arthur fazia perguntas inteligentes, mas desviava quando o assunto se aproximava demais da sua vida pessoal. Clara percebeu. Ele não dizia onde trabalhava, não falava da família, não explicava por que parecia conhecer tão bem o peso de começar de novo. Ainda assim, não parecia mentiroso. Parecia apenas alguém que havia aprendido a proteger partes de si. Quando Clara se levantou para ir embora, a noite já havia tomado conta da rua. Arthur também se levantou. "Você costuma vir aqui?" perguntou ele. "Foi a primeira vez." "Espero que não seja a última." Clara sorriu, e aquele sorriso saiu mais sincero do que ela esperava. "Talvez eu volte. Então talvez eu esteja por aqui." Ela saiu da cafeteria com o coração mais leve. Do lado de fora, São Paulo continuava barulhenta, apressada e imensa. Mas algo havia mudado. Não na cidade, nela. O dia que começou com medo terminava com uma possibilidade. Clara ainda não sabia que Arthur Novaes não era apenas um homem gentil encontrado por acaso em uma cafeteria. Ainda não sabia que ele carregava o sobrenome mais importante da construtora onde ela acabara de entrar. Ainda não sabia que, em poucos dias, encontraria aquele mesmo olhar do outro lado de uma sala de reunião, diante de Beatriz Albuquerque, a chefe fria que controlava seu futuro. Naquela noite, Clara só sabia de uma coisa. Pela primeira vez desde que chegou a São Paulo, ela não se sentia completamente sozinha. E às vezes é assim que as histórias mais perigosas começam. Não com grandes promessas, não com tempestades, mas com uma conversa inesperada, uma xícara de café esquecida sobre a mesa e duas pessoas fingindo que aquele encontro não significou tanto quanto significou. Se você chegou até aqui comigo, é porque também sentiu que essa história não é só sobre amor, mas sobre coragem. Então, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Se você estivesse no meu lugar, teria ficado para lutar por esse amor ou teria ido embora para se proteger? Na manhã seguinte, Clara acordou antes do despertador. A cidade ainda estava cinzenta pela janela do pequeno apartamento e o barulho distante dos carros já anunciava que São Paulo não esperava ninguém estar pronta para começar. Ela ficou alguns segundos imóvel, olhando para o teto, tentando entender por que seu coração parecia menos pesado do que na noite anterior. Então, lembrou da cafeteria, lembrou da voz calma de Arthur, lembrou da forma como ele havia dito que talvez descobrissem que ela deveria ter vindo muito antes. Aquela frase permaneceu dentro dela como uma pequena luz. Clara se levantou, preparou um café simples na cozinha apertada e vestiu uma roupa discreta para o segundo dia na construtora Albuquerque. Enquanto prendia os cabelos diante do espelho, tentou se convencer de que não estava pensando nele. Afinal, Arthur era apenas um desconhecido gentil que ela havia encontrado por acaso. Um homem educado, inteligente, carismático, que sabia ouvir sem pressa. Nada além disso. Mas quando pegou a bolsa e saiu, percebeu que havia colocado dentro dela o mesmo caderno de desenhos da noite anterior, como se uma parte sua esperasse voltar àquela cafeteria. Na construtora, o dia começou intenso. Beatriz Albuquerque reuniu a equipe logo cedo para apresentar o novo projeto de um condomínio de luxo nos arredores de São Paulo. O empreendimento seria grandioso, com casas amplas, jardins suspensos, espaços de convivência e uma área comum projetada para parecer simples, embora custasse uma fortuna. Clara ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações rápidas, tentando acompanhar o ritmo dos arquitetos mais experientes. Beatriz caminhava pela sala com postura firme, apontando falhas, exigindo soluções e cobrando resultados antes mesmo que alguém tivesse tempo de respirar. "Este projeto não permite vaidade, distração ou erro", disse Beatriz olhando para todos. "Quem não souber trabalhar sob pressão, não ficará nele." Clara sentiu aquela frase como se tivesse sido dita diretamente para ela. Alguns colegas trocaram olhares discretos. Renato, um arquiteto sênior de sorriso fácil e comentários afiados, inclinou-se para a colega ao lado e cochichou algo que Clara não conseguiu ouvir, mas entendeu pelo riso baixo. Ela manteve a cabeça erguida. Não tinha vindo de tão longe para se intimidar no segundo dia. Durante a tarde, Clara recebeu uma tarefa difícil: revisar a proposta inicial da área social do condomínio e apresentar sugestões até o fim da semana. Era uma responsabilidade grande para alguém recém-chegado, e ela sabia que poderia ser uma chance ou uma armadilha.
Se acertasse, provaria seu valor. Se errasse, confirmaria o que alguns já pareciam pensar, que ela era talentosa, mas pequena demais para aquele ambiente. Quando o expediente terminou, Clara estava cansada, mas não derrotada. Guardou os papéis na pasta, respirou fundo e saiu do prédio. Prometeu a si mesma que iria direto para casa. Precisava estudar o projeto, organizar ideias e dormir cedo. Mas quando percebeu, seus passos já a levavam para a rua tranquila onde ficava a cafeteria. Ao entrar, sentiu o mesmo cheiro de pão quente e café fresco. A luz amarelada deixava tudo mais acolhedor, como se aquele lugar existisse fora da pressa da cidade. Clara olhou para a mesa do canto e viu Arthur ali, com o mesmo livro aberto, embora parecesse não ter passado da primeira página. Ele levantou os olhos e sorriu. Você voltou. Clara tentou parecer casual. Eu disse talvez. Gosto quando o talvez decide aparecer. Ela sorriu antes de conseguir evitar. Sentou-se à mesa ao lado, mas Arthur fez um gesto suave para a cadeira em frente a ele. Se quiser companhia, prometo não atrapalhar seus desenhos. Clara hesitou por um segundo. Depois se sentou. Não porque fosse imprudente, mas porque havia encontros que pareciam descanso. E naquele momento, Arthur era o único pedaço de São Paulo que não exigia nada dela. Hoje não trouxe só desenhos, disse ela, tirando algumas folhas da pasta. Trouxe um problema. Problemas costumam ser bons quando ainda podem virar projeto. Você fala como alguém que entende disso. Arthur desviou o olhar por um instante, mexendo na xícara. Entendo um pouco de escolhas difíceis. Clara percebeu que ele novamente escapava de uma resposta direta. Ainda assim, não insistiu. Em vez disso, mostrou a ele um esboço simples da área social que precisava repensar. Tomou cuidado para não revelar informações confidenciais da construtora, mas explicou o conceito geral. Um espaço bonito, porém frio, pensado para impressionar mais do que acolher. É luxuoso, mas não parece vivo, disse Clara. Parece um lugar feito para ser fotografado, não para ser sentido. Arthur a observou com atenção. E o que você faria diferente? Clara olhou para o papel e seus olhos ganharam brilho. Eu criaria um espaço onde as pessoas quisessem ficar. Um jardim central com árvores de verdade, não apenas decoração. Bancos em sombra, caminhos com água, luz natural entrando de forma suave. Um lugar elegante, mas humano. Porque luxo, para mim, não é só mármore caro. Luxo é chegar em casa e sentir paz. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, sua voz veio mais baixa. Você tem um jeito bonito de enxergar o mundo, Clara. Ela sentiu o rosto aquecer. Talvez seja porque passei muito tempo imaginando lugares melhores do que aqueles em que eu estava. A frase saiu mais verdadeira do que ela pretendia. Arthur não sorriu. Apenas a olhou com uma seriedade delicada, como se entendesse exatamente o que significava viver em lugares que não combinavam com a alma. Naquela noite, eles conversaram até a cafeteria quase fechar. Clara falou sobre a mãe, sobre sua cidade, sobre o medo de fracassar. Arthur falou pouco sobre si, mas revelou pequenas partes. Gostava de livros antigos, caminhava quando precisava pensar, detestava ambientes onde as pessoas fingiam ser felizes. Disse que sua família era complicada e que trabalho era um assunto que ele preferia deixar fora daquela mesa. Por quê? Clara perguntou com cuidado. Arthur respirou fundo. Porque tem coisas que, quando entram em uma conversa, mudam a forma como somos vistos. E você tem medo de ser visto de outro jeito? Ele sustentou o olhar dela. Tenho medo de deixar de ser visto como eu sou. Clara não entendeu completamente, mas sentiu o peso daquela resposta. Havia algo em Arthur que parecia cercado por muros. Muros bonitos, bem construídos, mas ainda assim muros. E por algum motivo, ele permitia que Clara chegasse perto dele sem se afastar totalmente. Nos dias seguintes, a cafeteria se tornou um ponto de encontro silencioso entre os dois. Às vezes, Clara chegava primeiro. Às vezes, Arthur já estava lá. Eles não faziam promessas, não marcavam horários com precisão, mas sempre acabavam se encontrando. Conversavam sobre livros, arquitetura, música, lembranças de infância e medos que não diziam em voz alta para mais ninguém. Quando não se viam, trocavam mensagens simples. Ele perguntava se o dia dela tinha sido pesado. Ela respondia com uma foto discreta do caderno de desenhos. Ele enviava frases curtas, mas cheias de cuidado. Não deixe que a frieza dos outros apague sua forma de criar. Hoje vi uma árvore crescendo entre duas calçadas. Lembrei de você. Alguns lugares só precisam de alguém que acredite neles
antes de ficarem bonitos. Clara guardava cada mensagem como quem guarda cartas antigas. Tentava dizer a si mesma que aquilo era amizade, uma amizade intensa, inesperada, bonita. Mas no fundo, sabia que havia algo mais. Sentia isso na maneira como procurava o nome dele na tela do celular. Sentia isso no cuidado com que escolhia a roupa antes de ir à cafeteria. Sentia isso no silêncio confortável que se formava entre eles quando as palavras já não eram necessárias. Que Arthur também sentia. Ela percebia nos detalhes, na forma como ele sorria quando ela chegava, no jeito como ouvia cada frase sem pressa, na atenção quase tímida com que comentava seus desenhos. Mas sempre que Clara tentava se aproximar de sua vida real, ele recuava. Você nunca fala do seu trabalho, ela comentou certa noite. Não é tão interessante. Duvido. Confia em mim, Clara. Algumas partes da minha vida são mais complicadas do que parecem. Todo mundo tem partes complicadas. Nem todas envolvem pessoas que gostam de controlar o destino dos outros. A resposta ficou no ar. Clara quis perguntar mais, mas viu nos olhos dele um pedido silencioso para não avançar. Então respeitou. Ainda não sabia que aquele silêncio escondia o primeiro grande conflito entre eles. Ainda não sabia que o sobrenome dele era o mesmo sobrenome gravado na entrada da construtora, onde ela tentava provar seu valor. Ainda não sabia que Beatriz Albuquerque, a chefe fria que a avaliava todos os dias, era a mãe do homem que fazia seu coração bater diferente. Na sexta-feira, Clara apresentou suas ideias para o projeto. Beatriz ouviu sem interromper, analisou cada detalhe e fez perguntas duras. Clara respondeu com segurança, embora as mãos estivessem geladas. Ao final, a sala ficou em silêncio. Beatriz fechou a pasta e disse apenas uma frase. Tem alma, continue. Para Clara, aquelas duas palavras valeram mais do que aplausos. Naquela noite, ela correu para a cafeteria querendo contar a Arthur. Quando entrou, ele estava perto da janela. Ao vê-la sorrindo, levantou-se antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Deu certo, ele afirmou. Clara riu emocionada. Deu certo. Arthur abriu um sorriso verdadeiro. Um desses sorrisos raros que parecem iluminar algo escondido. Clara sentiu vontade de abraçá-lo, mas se conteve. Ele também pareceu hesitar. Por um instante, os dois ficaram parados, próximos demais para fingirem indiferença e distantes demais para confessarem o que sentiam. Então Arthur apenas disse, eu sabia que você conseguiria. Clara baixou os olhos tentando controlar a emoção. Ninguém nunca disse isso com tanta certeza. Então alguém deveria ter dito antes. Foi ali, naquela cafeteria simples, no fim de uma semana difícil, que Clara percebeu que Arthur já não era apenas um encontro inesperado. Ele havia se tornado um lugar, um refúgio, uma parte bonita e perigosa de sua nova vida. E o que Clara ainda não sabia era que em poucos dias esse refúgio seria colocado diante dela em uma sala de reunião, sob os olhos frios de Beatriz Albuquerque, transformando carinho em choque, confiança em dúvida e amor em um risco grande demais para ignorar. Na segunda-feira seguinte, Clara chegou à construtora Albuquerque com uma alegria discreta no peito. A aprovação de sua ideia ainda parecia um sonho. Durante todo o fim de semana, ela havia revisado esboços, ajustado detalhes e pensado em formas de transformar aquele condomínio de luxo em algo mais humano, mais vivo e mais verdadeiro. Pela primeira vez desde que chegou a São Paulo, sentia que talvez seu lugar ali não fosse um acidente. Talvez sua sensibilidade, tantas vezes tratada como fraqueza, fosse exatamente aquilo que tornava seu trabalho diferente. Mas havia outra razão para seu sorriso silencioso. Arthur. As mensagens dele continuaram chegando durante o fim de semana. Nada exagerado, nada que parecesse promessa apressada. Eram frases simples, mas cheias de cuidado. No sábado à noite, quando Clara mandou uma foto do céu visto pela janela do apartamento, ele respondeu, São Paulo parece menos dura quando alguém consegue olhar para cima. No domingo, quando ela contou que estava desenhando novas ideias para o projeto, ele escreveu, Você não desenha prédios. Você desenha formas de alguém se sentir em casa. Clara leu aquela mensagem várias vezes. Era perigoso, ela sabia. Conhecia Arthur havia poucos dias, mas havia encontros que não obedeciam ao calendário. Às vezes, uma pessoa entrava na vida da outra em silêncio, sem pedir espaço. E quando se percebia, já estava ali, ocupando pensamentos, mudando o peso dos dias e fazendo o mundo parecer menos frio.
Clara tentava ser prudente, mas seu coração começava a se acostumar com a presença dele. Naquela manhã, porém, a rotina da empresa parecia diferente. Havia um movimento incomum no andar. Assistentes entravam e saíam das salas com pastas nas mãos, engenheiros conversavam em voz baixa, e Marta, coordenadora administrativa da equipe de projetos, parecia mais apressada do que o normal. Clara mal havia ligado o computador quando Renato apareceu perto de sua mesa, ajeitando o blazer e exibindo aquele sorriso de quem gostava de saber das coisas antes dos outros. "Você ficou sabendo?" perguntou ele. "Sabendo do quê?" "Reunião geral com a diretoria. Convocaram os arquitetos do projeto especial, o jurídico, o financeiro e parte da engenharia. Parece que alguém importante vai assumir a supervisão estratégica." Clara franziu a testa. "Mas a dona Beatriz já supervisiona tudo." Renato soltou uma risada baixa. "Beatriz supervisiona até o ar que a gente respira, mas dizem que agora vai entrar alguém da família no projeto." Clara sentiu um leve incômodo, embora não soubesse explicar por quê. "Alguém da família?" "É o que estão dizendo." Antes que ela perguntasse mais, Marta apareceu na entrada da sala. "Equipe de projetos, por favor. Todos para a sala principal em 5 minutos. Levem seus materiais atualizados." O coração de Clara acelerou. Ela fechou os arquivos no computador, pegou sua pasta e conferiu os desenhos que havia preparado. Tentou focar no trabalho. Era apenas uma reunião. Se alguém da família Albuquerque fosse participar, melhor ainda. Talvez fosse uma chance de mostrar suas ideias para mais uma pessoa importante. Enquanto caminhava pelo corredor, pensou em Arthur. Na noite anterior, ele havia mandado uma mensagem dizendo apenas: "Amanhã talvez seja um dia complicado. Não esqueça do quanto você é capaz." Clara achou a frase bonita, mas estranha. Agora, no meio daquela movimentação inesperada, ela sentiu a mensagem voltar à memória com outro peso. A sala principal estava cheia. Havia uma mesa longa de madeira escura, cadeiras alinhadas e uma tela grande com a planta do condomínio projetada. Beatriz Albuquerque já estava ali, impecável como sempre. Usava um conjunto claro, joias discretas e uma expressão que não permitia distrações. Clara se sentou entre 2 colegas, abriu a pasta e tentou controlar a respiração. Beatriz começou a falar sem rodeios. "Bom dia. O projeto Jardim Imperial entrou em uma nova etapa. A partir de agora teremos investidores acompanhando mais de perto cada decisão, e isso exige precisão absoluta. O conceito apresentado pela equipe evoluiu, especialmente na área social, mas ainda precisamos transformar boas ideias em soluções viáveis." Clara sentiu alguns olhares se voltarem para ela. Beatriz não citou seu nome, mas todos sabiam que a área social havia sido sua contribuição principal. Ela manteve a postura, tentando não demonstrar nervosismo. Beatriz continuou: "Por isso, decidi trazer para esta etapa alguém que conhece os interesses da empresa, entende a visão dos investidores e tem autoridade para conduzir decisões estratégicas ao meu lado." A porta da sala se abriu. Clara levantou os olhos. E o mundo parou. Arthur entrou. Por um instante ela não entendeu. Era o mesmo Arthur da cafeteria. O homem das conversas longas, das mensagens cuidadosas, do olhar que parecia enxergar além do que ela mostrava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente nele. O terno alinhado, a postura segura, o silêncio imediato que tomou conta da sala quando ele apareceu. Ninguém ali o via como um desconhecido gentil. Todos o reconheciam como alguém importante. Clara sentiu a garganta secar. Beatriz olhou para ele com uma formalidade que escondia intimidade. "Este é Arthur Albuquerque Novaes, meu filho e novo diretor de estratégia do projeto Jardim Imperial." As palavras atingiram Clara como um golpe silencioso. "Meu filho, diretor de estratégia, Arthur Albuquerque Novaes." Ela olhou para ele tentando encontrar uma explicação antes mesmo que ele falasse. Arthur também a olhou, e naquele olhar havia culpa, preocupação e um pedido mudo de perdão. Clara sentiu o peito apertar. Durante dias, ele havia estado perto dela, ouvido seus medos, incentivado seus sonhos, conhecido suas inseguranças, e em nenhum momento havia contado que era filho de Beatriz, a mulher que controlava sua carreira dentro daquela empresa. Arthur cumprimentou a equipe com educação. "Bom dia. Vou acompanhar o projeto com vocês a partir de hoje. Já analisei parte do material
e acredito que temos uma oportunidade rara de criar algo que vá além do luxo óbvio. Um empreendimento pode impressionar pela aparência, mas só se torna memorável quando as pessoas desejam permanecer nele. Clara sentiu um nó na garganta. Aquela ideia era dela, ou pelo menos era algo que ela havia compartilhado com ele na cafeteria, com sinceridade, sem imaginar que estava falando com alguém ligado diretamente ao projeto. Arthur não parecia estar roubando sua fala. Pelo contrário, olhou para ela por um breve segundo, como se reconhecesse silenciosamente a origem daquele pensamento. Mas para Clara, naquele momento, tudo estava confuso demais. Beatriz percebeu a troca de olhares. Seus olhos passaram de Arthur para Clara com precisão fria. Clara Fernandes foi responsável por uma das propostas mais sensíveis da área comum, disse Beatriz. Arthur, acredito que vocês terão bastante trabalho em conjunto. A frase parecia profissional, mas havia nela uma camada escondida. Clara sentiu como se tivesse sido colocada sob uma luz forte demais. Alguns colegas olharam para ela com curiosidade. Renato ergueu as sobrancelhas interessado. Arthur respondeu com calma. Tenho certeza de que a contribuição da Clara será essencial. Ouvir seu nome na voz dele, naquele ambiente, foi doloroso de um jeito que ela não esperava. Na cafeteria, seu nome parecia cuidado. Ali, parecia risco. A reunião seguiu, mas Clara ouviu apenas parte do que foi dito. Beatriz falava sobre orçamento, Arthur comentava estratégias, os engenheiros discutiam prazos, mas a mente de Clara voltava sempre para a mesma pergunta. Por que ele escondeu? Quando a reunião terminou, todos começaram a sair em pequenos grupos. Clara recolheu seus papéis rapidamente, querendo escapar antes que Arthur se aproximasse, mas ele a chamou com cuidado. Clara, por favor, eu posso explicar. Ela parou, mas não se virou imediatamente. Precisou respirar antes de olhar para ele. Explicar o quê? Que você é filho da minha chefe? Que sabia onde eu trabalhava, que ouviu minhas ideias sem me contar quem era? Arthur deu um passo discreto em sua direção, mantendo a voz baixa. Eu soube onde você trabalhava na primeira noite. Quando você falou da construtora, eu entendi. Eu deveria ter dito tudo naquele momento, mas não disse. Não. Por quê? Ele olhou para a sala já quase vazia, depois para ela. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém conversou comigo sem medir interesse, sem olhar meu sobrenome, sem esperar nada da minha família. Com você, eu era só Arthur. Clara sentiu a dor brigar com a ternura. A resposta era bonita, mas não apagava a mentira. E eu era o quê? Uma pessoa que você podia observar sem revelar quem era? Não, nunca foi isso. Mas parece. O silêncio entre eles cresceu. Arthur abaixou o olhar por um instante. Quando voltou a encará-la, havia arrependimento em sua expressão. Eu errei com você. Clara apertou a pasta contra o peito. Sim, errou. Ela saiu antes que as lágrimas chegassem. Caminhou pelo corredor tentando manter a dignidade, mas por dentro algo se quebrava devagar. A confiança que havia nascido entre eles ainda era nova, delicada, como vidro fino. E agora tinha uma rachadura. Atrás dela, Arthur permaneceu parado, sem saber se deveria segui-la ou respeitar sua dor. Do outro lado da sala, Beatriz observava tudo em silêncio. E Clara, mesmo sem perceber, acabava de entrar no verdadeiro conflito daquela história. Não era apenas sobre amor, era sobre poder, confiança, medo e o preço de se apaixonar por alguém que pertencia a um mundo onde sentimentos também podiam virar ameaça. Clara passou o restante daquele dia tentando parecer inteira. Sentou-se diante do computador, abriu as plantas do projeto Jardim Imperial e fingiu analisar medidas, materiais e curvas de circulação, mas cada linha na tela parecia se misturar com a lembrança do olhar de Arthur na sala de reunião. O homem da cafeteria, que a escutava como se cada palavra dela importasse, agora era também o filho de Beatriz Albuquerque, a chefe mais temida da construtora. E essa verdade, que poderia ter sido dita com honestidade desde o início, apareceu diante dela como uma porta batendo forte em um lugar que ainda estava aprendendo a confiar. O mais difícil era aceitar que Clara não sentia apenas raiva. Se fosse só raiva, talvez fosse mais simples. Ela poderia apagar as mensagens, evitar a cafeteria, manter distância e seguir com sua vida. Mas havia uma dor misturada com saudade, e isso tornava tudo mais confuso. Ela ainda lembrava da voz dele, dizendo que ela desenhava lugares onde as pessoas poderiam se sentir em casa.
Ainda lembrava do jeito como Arthur parecia acreditar nela, antes mesmo que ela acreditasse por completo em si mesma. Era justamente por isso que a mentira pesava tanto. Porque não vinha de um desconhecido qualquer. Vinha de alguém que já tinha começado a ocupar um espaço bonito dentro dela. No fim da tarde, Marta se aproximou da mesa de Clara com uma expressão cuidadosa. Ela havia percebido que algo estava errado, mas como toda pessoa experiente em ambientes cheios de poder, sabia escolher as palavras. Clara, a senhora Beatriz quer falar com você na sala dela. Clara sentiu o estômago apertar. Agora? Agora. Ela fechou o arquivo, levantou-se e ajeitou a postura. No caminho até a sala de Beatriz, tentou preparar a mente para qualquer tipo de cobrança. Talvez a chefe tivesse percebido o desconforto na reunião. Talvez quisesse testar sua maturidade profissional. Talvez quisesse avisar que, na construtora Albuquerque, sentimentos pessoais não tinham lugar. Beatriz estava sentada atrás de uma mesa impecável, com a cidade de São Paulo ao fundo. A noite começava a cair, e as luzes dos prédios acendiam uma por uma, como se a cidade abrisse milhares de olhos. Sente-se, Clara. Clara obedeceu. Beatriz ficou alguns segundos olhando para ela. Não havia grosseria em sua expressão, mas também não havia acolhimento. Era o olhar de alguém que media risco. Você tem talento, disse Beatriz, e isso não é um elogio vazio. Eu não costumo desperdiçar palavras com gentilezas desnecessárias. Obrigada, senhora Albuquerque. Mas talento precisa vir acompanhado de clareza, principalmente quando a pessoa entra em um ambiente que ainda não conhece. Clara permaneceu em silêncio. Beatriz inclinou levemente a cabeça. Meu filho não deveria ter escondido quem era. Isso foi um erro dele. Arthur, apesar de inteligente, às vezes acredita que pode separar mundos que nunca ficam separados por muito tempo. Clara não esperava aquela admissão. Por um instante, ficou sem resposta. Eu não misturei as coisas, minha senhora, disse com cuidado. Eu não sabia quem ele era. Eu sei. As duas palavras vieram rápidas, diretas. E exatamente por isso, estou conversando com você agora. Esta empresa é construída sobre reputação, contratos e confiança. Qualquer relação mal interpretada pode virar comentário. E comentários, Clara, destroem carreiras antes mesmo que a verdade tenha chance de se defender. Clara sentiu o aviso como uma sombra sobre sua cadeira. Meu foco é o projeto. Espero que continue sendo. Beatriz abriu uma pasta e empurrou alguns papéis para frente. Você apresentou uma visão interessante para a área social do Jardim Imperial. Arthur concorda com isso. Eu também. Por essa razão, você será mantida na equipe central. Mas entenda bem, daqui para frente, sua presença será observada. Seu trabalho será questionado. Qualquer acerto poderá ser atribuído a favorecimento. Qualquer erro poderá ser usado contra você. Está preparada para esse peso? Clara sentiu uma mistura de medo e indignação. Ela havia lutado tanto para estar ali. Tinha estudado, trabalhado, sacrificado noites, atravessado inseguranças. E, de repente, algo que ela nem sabia existir ameaçava colocar seu mérito em dúvida. Eu não quero nada que não seja meu por direito, respondeu com a voz baixa, mas firme. Se meu trabalho não for suficiente, eu aceito a consequência, mas não aceito que pensem que eu precisei de aproximação com alguém para chegar aqui. Pela primeira vez, Beatriz pareceu realmente interessada. Essa resposta me agrada. Clara não soube se aquilo era um elogio ou apenas mais um teste. Pode voltar ao trabalho. Quando saiu da sala, Clara sentiu as pernas um pouco fracas. Caminhou até o banheiro, trancou-se por alguns minutos e respirou fundo. Não chorou. Não porque não quisesse, mas porque entendeu que, naquele prédio, suas lágrimas poderiam ser interpretadas como fraqueza. E Clara estava cansada de ser confundida com alguém frágil apenas porque sentia demais. Ao voltar para sua mesa, encontrou uma mensagem no celular. Eu sei que você está magoada, você tem razão. Não vou pedir que me perdoe agora. Só quero que saiba que nada do que ouvi de você foi usado contra você. Pelo contrário, foi o que me lembrou que ainda existem pessoas verdadeiras. Quando puder, me deixe explicar direito. Arthur. Clara leu a mensagem 3 vezes. O coração quis responder antes da razão. Os dedos chegaram a tocar a tela, mas ela bloqueou o celular e guardou na bolsa. Ainda não. Se Arthur quisesse falar, teria que esperar. Confiança quebrada não se reconstrói com frases bonitas, por mais sinceras que pareçam. Nos dias seguintes, a rotina se tornou um campo delicado.
Arthur participava de reuniões, analisava propostas e conversava com a equipe, sempre de maneira educada e profissional. Com Clara, mantinha uma distância respeitosa, mas seus olhos entregavam o que sua postura tentava esconder. Havia arrependimento, havia cuidado, havia algo mais, algo que continuava vivo apesar da dor. Clara também tentava se proteger. Falava com ele apenas sobre o projeto. Respondia de forma objetiva. Evitava ficar sozinha em qualquer sala onde a presença dele pudesse abrir espaço para conversas que ainda não estava pronta para ter. Mas, por dentro, tudo era mais difícil. Porque Arthur não parecia o vilão da sua história. Parecia um homem que havia errado por medo de perder o único lugar onde podia ser visto sem o peso do sobrenome. Na quinta-feira, ao fim de uma reunião longa, Renato fez um comentário baixo perto da impressora, sem perceber que Clara estava ouvindo. Agora entendi por que a novata ganhou tanto espaço. Tem gente que sabe escolher bem suas amizades. A frase atingiu Clara como uma pedra. Antes que ela pudesse responder, Arthur apareceu no corredor. Seu rosto mudou imediatamente. Renato, disse ele com firmeza controlada, na próxima vez que tiver uma crítica ao trabalho de alguém, apresente argumentos técnicos. Insinuações covardes não serão toleradas neste projeto. O ambiente ficou em silêncio. Renato empalideceu. Eu não quis dizer. Quis sim. Eu entendi perfeitamente. Clara sentiu o coração bater forte. Parte dela ficou agradecida. Outra parte ficou preocupada, porque justamente por Arthur defendê-la, as pessoas poderiam falar ainda mais. Quando todos se afastaram, ela olhou para ele. Você não precisava fazer isso. Precisava. Isso pode piorar as coisas. Permitir que alguém a diminua também pioraria a situação. A resposta ficou no ar entre os dois. Clara tentou sustentar a distância, mas havia algo naquele gesto que tocou uma parte sua que ainda queria confiar. Arthur. Ele não se aproximou, apenas esperou. Eu não sei se consigo separar quem você é do que você escondeu. Arthur abaixou os olhos por um instante. Eu entendo. Você me fez sentir segura e depois me fez duvidar de tudo. A dor atravessou o rosto dele. Eu nunca quis machucar você, mas machucou. Eu sei. Pela primeira vez, Clara viu Arthur sem defesas. Não o homem elegante da cafeteria, nem o diretor estratégico da construtora, nem o filho de Beatriz. Apenas um homem arrependido, olhando para ela como quem segurava nas mãos algo precioso que havia deixado cair. Eu passei anos sendo visto apenas como herdeiro, como investimento, como peça de família, disse ele. Quando conheci você, eu tive medo de contar. Tive medo de que seu olhar mudasse. E foi justamente esse medo que estragou tudo. Clara sentiu os olhos arderem, mas não desviou. Talvez o olhar tivesse mudado menos se você tivesse confiado em mim. Arthur assentiu lentamente. Você tem razão. Nenhum dos dois disse mais nada. A cidade brilhava através dos vidros, indiferente àquela conversa pequena e enorme ao mesmo tempo. Clara sabia que ainda estava magoada. Sabia que não podia se entregar só porque ele parecia sincero, mas também sabia que algo importante havia acontecido ali. Arthur não tentou se justificar, não tentou culpá-la, não tentou usar charme para escapar da verdade. Ele apenas reconheceu o erro. E às vezes, o primeiro passo para reconstruir uma ponte não é atravessá-la, é admitir que ela foi quebrada. Naquela noite, Clara não foi à cafeteria. Foi para casa, tirou os sapatos, sentou-se perto da janela e abriu o caderno. Tentou desenhar, mas a mão não obedecia. Então escreveu uma única frase no meio da folha em branco. Algumas pessoas chegam como abrigo, mas também podem trazer tempestade. Ela ficou olhando para aquelas palavras por muito tempo. Não sabia se Arthur seria abrigo ou tempestade. Talvez fosse os dois. E era justamente isso que tornava aquela história tão bonita, tão perigosa e tão impossível de abandonar. Na sexta-feira, Clara chegou à construtora decidida a manter tudo sob controle. Pelo menos era isso que repetia para si mesma, enquanto atravessava o saguão elegante da empresa, segurando a pasta de projetos contra o peito. Ela não podia permitir que os sentimentos por Arthur interferissem em seu trabalho. Não podia dar motivos para Renato, Beatriz ou qualquer outra pessoa questionar seu valor. Se havia algo que Clara tinha aprendido desde pequena, era que uma mulher simples precisava provar 2 vezes mais para ser respeitada apenas pela metade. Mesmo assim, havia uma parte dela que procurava Arthur em cada corredor. Ela odiava admitir isso. O coração parecia ter vontade própria. Bastava ouvir passos perto da sala de reuniões,
uma voz mais baixa ao telefone ou o barulho da porta de vidro se abrindo para que Clara erguesse os olhos sem perceber. Arthur, por sua vez, mantinha distância. Depois da conversa no corredor, ele não tentou forçar a aproximação. Falava com ela apenas quando o projeto exigia, sempre com respeito, sempre com cuidado. E talvez isso a machucasse ainda mais, porque mostrava que ele estava tentando fazer certo, justamente quando ela ainda não sabia se conseguia perdoar. O dia foi pesado. Beatriz convocou a equipe para revisar o cronograma do Jardim Imperial, e a reunião se estendeu por horas. Havia pressão dos investidores, mudanças de orçamento e cobranças sobre cada detalhe. Clara apresentou ajustes no Jardim Central, explicou a importância de preservar áreas de sombra natural e defendeu a criação de espaços de convivência que não parecessem apenas cenários para fotografias. Alguns colegas apoiaram. Renato, como sempre, tentou diminuir a proposta. Com todo respeito, Clara, mas cliente de alto padrão quer exclusividade, não banco de praça. Clara respirou fundo. Exclusividade não precisa significar frieza. Um espaço pode ser sofisticado e acolhedor ao mesmo tempo. O que diferencia um projeto memorável de um projeto caro é a sensação que ele deixa nas pessoas. A sala ficou em silêncio por um instante. Arthur estava sentado à ponta da mesa, observando sem interferir. Beatriz apoiou a caneta sobre o relatório e olhou para Clara. Continue. Aquela única palavra deu força a Clara. Ela continuou. Falou com clareza, sem se perder, sem pedir desculpas por acreditar no que estava defendendo. Ao final, Beatriz não elogiou, mas também não contestou. Para quem conhecia a diretora, aquilo já era quase uma vitória. Quando a reunião terminou, o céu lá fora estava escuro. Uma chuva fina caía sobre São Paulo, borrando as luzes da cidade nas janelas do 26º andar. A maioria dos funcionários foi embora aos poucos, levando notebooks, guarda-chuvas e o alívio cansado de quem sobreviveu a mais uma semana difícil. Clara permaneceu na sala de projetos, ajustando pranchas que poderiam esperar até segunda-feira. Ela dizia a si mesma que era zelo profissional, mas no fundo, sabia que não queria voltar para o apartamento vazio. Por volta das 9 da noite, a luz da sala de Arthur ainda estava acesa. Clara tentou não olhar, mas olhou. Ele estava sozinho de pé diante da janela, com uma das mãos no bolso e os ombros carregando um peso que ela reconheceu de longe. Não era o diretor estratégico. Não era o filho da dona da construtora. Era o homem da cafeteria, aquele que, por trás da calma, parecia sempre prestes a dizer algo que a vida o ensinou a calar. Clara fechou o arquivo no computador e se levantou. Pensou em ir embora. Pensou em deixar tudo como estava. Mas algo dentro dela, talvez compaixão, talvez saudade, talvez uma coragem que não pedia permissão, a fez caminhar até a copa. Preparou 2 cafés. Simples, sem intenção de parecer íntima. Apenas café. Apenas um gesto humano no meio de uma semana cheia de muros. Bateu levemente na porta de vidro. Arthur virou-se surpreso. Posso entrar? Ele assentiu. Clara entrou e colocou uma xícara sobre a mesa. Você parecia precisar disso. Arthur olhou para o café, depois para ela. Havia gratidão em seu rosto, mas também cautela. Obrigado. Por alguns segundos nenhum dos dois falou. A chuva batia nos vidros com suavidade e a cidade parecia distante, como se aquela sala tivesse se separado do mundo. Clara percebeu que podia sair. Já havia feito o gesto. Já havia entregado o café, mas não saiu. Você está bem? Perguntou. Arthur soltou uma respiração lenta. Hoje faz 4 anos. Clara esperou. 4 anos desde que eu descobri que minha vida inteira podia ser reorganizada por uma única mentira. A frase pesou no ambiente. Clara sentiu que aquela era a porta que Arthur havia mantido fechada desde o primeiro dia. Você não precisa falar se não quiser. Eu quero, talvez eu precise. Ele caminhou até a janela, olhando a chuva escorrer pelo vidro. Eu fui noivo de uma mulher chamada Helena. Minha mãe aprovava, meu círculo aprovava, os investidores aprovavam. Era o tipo de relacionamento que parecia perfeito em fotografias e reuniões de família. Ela sabia se comportar, sabia falar, sabia sorrir para as pessoas certas. E eu achava que aquilo era amor. Clara sentiu um aperto no peito, mas ficou em silêncio. 2 meses antes do casamento, descobri que ela estava se encontrando com meu melhor amigo. Não foi só a traição que me quebrou. Foi perceber que todo mundo ao redor parecia mais preocupado com o escândalo do que comigo.
Minha mãe me disse para agir com discrição. Alguns amigos disseram que eu deveria perdoar para evitar comentários. A empresa, a família, a reputação, tudo parecia mais importante do que a minha dor. Arthur se virou para Clara. Seus olhos estavam tristes, mas firmes. Depois disso, eu aprendi a desconfiar de tudo que parecia sincero demais. Aprendi a separar trabalho de sentimento, nome de coração, obrigação de desejo. Quando conheci você naquela cafeteria, eu não estava procurando nada. Na verdade, eu estava tentando continuar escondido. Clara segurou a xícara com as duas mãos, buscando coragem para ouvir sem se defender. E por que continuou indo? A pergunta saiu baixa. Arthur olhou para ela como se a resposta fosse simples e impossível ao mesmo tempo. Porque com você eu não me sentia como uma peça no tabuleiro da minha mãe. Eu não era herdeiro, nem estratégia, nem sobrenome. Eu era só um homem tomando café com uma mulher que enxergava beleza onde os outros só viam parede. Isso me assustou e me fez querer voltar. Clara sentiu os olhos arderem. Você deveria ter confiado em mim. Eu sei. Eu também tenho medo, Arthur. Não do seu sobrenome, não da sua mãe. Eu tenho medo de perder tudo o que conquistei. Tenho medo de virar comentário de corredor. Tenho medo de que digam que meu talento só foi reconhecido porque você me olhou com carinho. Arthur se aproximou apenas o suficiente para que sua presença fosse sentida, mas manteve uma distância respeitosa. Eu nunca deixaria isso acontecer. Você talvez não consiga impedir. A sinceridade dela o atingiu. Ele abaixou o olhar. Talvez não. E isso é o que mais me assusta, porque eu não quero ser o motivo da sua queda. Clara respirou fundo. A palavra queda ficou ecoando dentro dela. Ela havia passado a vida inteira tentando subir, tentando permanecer de pé, tentando provar que merecia cada degrau. E agora, justamente quando seu coração começava a escolher alguém, esse alguém fazia parte do risco. Eu também não quero ser a sua segunda chance apenas porque alguém quebrou você antes, disse ela. Arthur ergueu os olhos rapidamente. Você não é segunda chance. Você é a primeira coisa verdadeira que eu permito sentir desde aquela dor. A frase veio sem enfeite, sem defesa, sem tentativa de convencer. Clara sentiu como se alguma coisa dentro dela se abrisse e doesse ao mesmo tempo. Ele continuou. Eu não estou pedindo que você esqueça meu erro. Não estou pedindo que confie em mim hoje. Só estou pedindo a chance de reconstruir isso sem mentiras. Clara ficou em silêncio. A chuva parecia preencher as pausas que eles não sabiam como atravessar. Ela olhou para Arthur e viu ali um homem que tinha poder, sim, mas que também tinha medo. Um homem que podia comandar reuniões milionárias, mas tremia diante da possibilidade de ser rejeitado por alguém que realmente importava. Eu não sei o que fazer com o que sinto por você, Clara confessou. Parte de mim quer ir embora antes que doa mais. Outra parte quer ficar só para descobrir se isso que começou entre nós é maior do que o medo. Arthur deu um sorriso triste. Eu sinto a mesma coisa. Pela primeira vez desde a revelação, Clara não sentiu vontade de fugir. Não porque tudo estivesse resolvido. Não estava. A confiança ainda tinha rachaduras. Beatriz continuava sendo uma ameaça silenciosa. O ambiente da construtora ainda poderia transformar qualquer gesto em julgamento. Mas havia algo novo ali. Verdade. Arthur não tentou tocar sua mão. Não tentou diminuir a gravidade do que ela sentia. Apenas ficou diante dela, inteiro, sem máscara, sem o abrigo confortável da omissão. Clara colocou a xícara vazia sobre a mesa. Se um dia isso for continuar, Arthur, terá que ser com coragem, não com segredos. Eu prometo. Promessas são fáceis. Então vou provar com atitudes. Ela assentiu ainda emocionada. Comece não me protegendo como se eu fosse frágil. Eu preciso que respeite minha força, não que tente decidir por mim. Arthur absorveu aquelas palavras com seriedade. Você tem razão. Eu não quero controlar o risco por você. Quero aprender a caminhar ao seu lado se um dia você permitir. Clara sentiu o coração apertar de um jeito doce e dolorido. Havia uma beleza enorme naquela frase, mas também havia um caminho difícil pela frente. Ela se virou para sair. Na porta parou por um instante. Arthur. Sim? Obrigada por me contar a verdade. Ele respondeu com a voz baixa. Obrigado por ainda estar aqui para ouvir. Clara saiu da sala com o coração cheio de perguntas, mas também com uma estranha paz. Talvez o amor não nascesse perfeito. Talvez ele começasse exatamente assim, entre erros, medo, chuva e duas pessoas tentando encontrar coragem para não repetir as feridas do passado.
Naquela noite, ao chegar em casa, Clara não desenhou. Abriu o caderno e escreveu apenas uma frase. Às vezes, confiar de novo não é esquecer a dor. É escolher não deixar que ela mande para sempre. E pela primeira vez desde que descobriu o segredo de Arthur, Clara dormiu sem a sensação de que tudo estava perdido. Na semana seguinte, Clara tentou agir como se aquela conversa na sala de Arthur não tivesse mexido com cada parte dela. Chegou cedo à construtora, cumprimentou os colegas, abriu os arquivos do Jardim Imperial e mergulhou no trabalho com uma disciplina quase dura. Queria provar para si mesma que ainda tinha controle sobre a própria vida. Queria mostrar para Beatriz, para Renato, para Arthur e principalmente para ela mesma que seu talento não dependia de nenhum sentimento escondido nos corredores da empresa. Mas havia coisas que a razão não conseguia apagar. Depois daquela noite de chuva, Arthur mudou. Não de uma forma escandalosa, não de um jeito que chamasse atenção, mas nos detalhes. Ele passou a respeitar com mais cuidado o espaço de Clara. Nas reuniões, quando ela apresentava uma ideia, ele não a defendia antes que ela tivesse terminado. Não falava por ela. Não tentava protegê-la como se fosse frágil. Apenas ouvia, fazia perguntas técnicas e deixava que a competência dela ocupasse o lugar que merecia. E isso, de uma maneira silenciosa, significava muito mais do que qualquer declaração. Clara percebeu. Percebeu quando, em uma reunião difícil com engenheiros, Arthur ficou em silêncio, enquanto Renato tentava desmontar sua proposta, permitindo que ela mesma respondesse com firmeza. Percebeu quando ele esperou que Beatriz avaliasse seus argumentos antes de opinar. Percebeu quando, ao final de uma apresentação, ele apenas disse: "A proposta está bem fundamentada", sem transformar aquilo em elogio pessoal, sem dar margem para comentários, sem tirar dela o mérito. Era exatamente o que Clara havia pedido. E por isso mesmo, seu coração começou a se render de um jeito ainda mais perigoso. Na quinta-feira, Beatriz convocou Clara para uma vistoria no terreno onde o condomínio seria construído. A visita aconteceria no sábado pela manhã, com investidores, engenheiros e parte da equipe de projetos. Arthur também estaria presente. Clara aceitou sem hesitar, mas sentiu o peito apertar. Estar fora do escritório com Arthur, no mesmo espaço em que o trabalho e os sentimentos poderiam se encontrar de novo, parecia um teste que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. O terreno ficava em uma área nobre, afastada do centro, onde o barulho da cidade chegava mais fraco. Havia árvores antigas, um pequeno declive natural e uma vista ampla para o horizonte. Clara chegou cedo, usando roupas simples e confortáveis, com uma pasta de anotações na mão e o cabelo preso por causa do vento. Ao olhar ao redor, sentiu algo parecido com entusiasmo. Não viu apenas terra, máquinas e limites de construção. Viu caminhos, jardins, varandas, encontros, famílias, crianças correndo, idosos sentados à sombra, pessoas encontrando paz depois de dias difíceis. Era assim que Clara enxergava a arquitetura, não como paredes, como vida possível. Arthur chegou poucos minutos depois, acompanhado de Beatriz e 2 investidores. Quando seus olhos encontraram os de Clara, ele apenas inclinou a cabeça em cumprimento. Nada além disso, mas naquele gesto discreto havia respeito, cuidado e a lembrança de tudo que não podia ser dito ali. A vistoria começou com explicações técnicas. Os engenheiros falaram sobre solo, drenagem, acesso e custos. Beatriz observava tudo com atenção, fazendo perguntas precisas. Os investidores queriam impacto visual, exclusividade, algo que impressionasse nas imagens de divulgação. Renato, sempre atento ao que agradava aos poderosos, sugeriu uma entrada monumental, com espelhos d'água artificiais e uma praça central de pedras importadas. Clara ouviu em silêncio, até não conseguir mais. "Posso fazer uma observação?" Beatriz olhou para ela. "Faça." Clara respirou fundo e apontou para as árvores mais antigas do terreno. "Se removermos tudo para criar uma entrada monumental, o projeto pode ficar bonito nas imagens, mas vai perder o que esse espaço já tem de mais valioso. Essas árvores dão identidade ao terreno. Elas criam sombra, memória e sensação de pertencimento. Podemos construir algo sofisticado sem apagar o que já existe aqui." Renato sorriu de canto. "Clara, estamos falando de compradores que pagam milhões. Eles esperam impacto. E impacto também pode ser emocional", respondeu ela. "Nem toda grandeza precisa gritar. Às vezes, o que torna um lugar inesquecível
é justamente a sensação de que ele já tinha alma antes da primeira parede subir. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era desconforto, era atenção. Um dos investidores, um homem mais velho que até então parecia impaciente, olhou para as árvores e depois para Clara. Minha esposa sempre diz que condomínios de luxo parecem todos iguais. Talvez seja disso que ela esteja falando. Beatriz observou Clara por alguns segundos. Seu rosto continuava sério, mas havia algo em seu olhar que parecia menos frio. Desenvolva essa ideia em uma proposta formal até terça-feira. Clara sentiu o coração acelerar. Sim, senhora. Arthur não sorriu. Não disse nada. Mas Clara viu o orgulho nos olhos dele. E dessa vez, em vez de se sentir diminuída por esse olhar, ela se sentiu compreendida. Porque ele não havia interferido. Não havia aberto caminho para ela. Apenas ficou ali, vendo Clara ocupar o próprio espaço. Depois da vistoria, a equipe começou a se dispersar. Beatriz foi conversar com os investidores perto dos carros. Renato saiu irritado, fingindo atender uma ligação. Clara permaneceu por alguns minutos perto das árvores, anotando ideias no caderno. O vento movia as folhas acima dela, e por um instante a cidade pareceu distante. Você foi brilhante. A voz de Arthur veio atrás dela, baixa o suficiente para não chamar atenção. Clara virou-se devagar. Você prometeu provar com atitudes. Estou tentando. Hoje você tentou bem. Ele sorriu de leve, e aquele sorriso quase desarmou Clara por completo. Eu queria ter dito muita coisa naquela hora. E por que não disse? Porque não era o meu momento. Era o seu. Clara sentiu um calor suave no peito. A resposta era simples, mas carregava mudança. Arthur estava aprendendo. Talvez não perfeitamente, talvez não sem medo, mas estava. Eles caminharam alguns passos em silêncio, mantendo distância suficiente para que nada parecesse inadequado. Ainda assim, havia entre eles uma presença invisível, algo que os aproximava mesmo quando o corpo permanecia contido e a razão tentava impor limites. Minha mãe vai testar você, disse Arthur. Ela já está testando. Mais do que isso, Beatriz não perde o controle facilmente, e para ela eu me aproximar de alguém por escolha própria é uma ameaça. Clara franziu a testa. Por quê? Arthur olhou para o terreno, como se procurasse coragem na paisagem. Porque minha mãe acredita que amor é uma palavra bonita para uma decisão ruim. Para ela, casamento, amizade, parceria, tudo precisa servir a algum propósito. Depois do que aconteceu com Helena, ela se convenceu de que eu deveria escolher alguém do mesmo mundo, alguém que não trouxesse risco para o nome da família. Clara entendeu antes mesmo que ele continuasse. Alguém apropriada. Sam. A palavra ficou amarga no ar. Clara abaixou os olhos para o caderno. Ela sabia o que significava não ser considerada apropriada. Significava vir de uma cidade pequena. Significava não ter sobrenome importante. Significava precisar provar valor enquanto outros nasciam com ele presumido. Significava ser vista como talento útil, mas não como mulher digna de ocupar um lugar na vida de alguém como Arthur. E você? Perguntou ela. O que acredita? Arthur olhou para ela com firmeza. Eu acredito que passei anos tentando ser o filho que minha mãe precisava e esqueci de ser o homem que eu queria ser. Clara sentiu a sinceridade daquela frase, mas também sentiu medo. Arthur, isso não é só sobre nós dois. Se sua mãe decidir que eu sou um problema, ela pode transformar minha vida aqui em um inferno. Eu sei. E eu não posso perder tudo. Não agora. Não depois de chegar tão longe. Ele assentiu. Não tentou negar, não tentou suavizar. Eu não vou pedir que você arrisque sua carreira por mim. Mas o que sente por mim já é um risco. A frase saiu antes que Clara pudesse segurá-la. Arthur ficou em silêncio. O vento passou entre eles, levantando algumas folhas secas do chão. Então você sente? Clara fechou os olhos por um breve segundo. Podia mentir. Podia dizer que não. Podia se esconder atrás do trabalho, da prudência, do medo. Mas estava cansada de fingir que tudo aquilo era apenas confusão. Sinto, respondeu. E é isso que me assusta. Arthur respirou fundo, emocionado. Não se aproximou. Não tocou nela. Apenas recebeu aquela verdade como quem segura algo sagrado. Eu também sinto, disse ele. Mais do que deveria, mais do que planejei, mais do que sei controlar. Clara olhou para ele. E por um instante todo o conflito pareceu diminuir diante da força daquele reconhecimento. Não era uma promessa. Não era uma solução. Mas era verdade. E a verdade, depois de tantas omissões, parecia o primeiro chão firme.
Antes que pudessem dizer mais, Beatriz chamou Arthur de longe. Arthur, precisamos ir. Ele olhou para a mãe, depois voltou os olhos para Clara. Eu não quero fugir disso. Clara segurou o caderno com força. Eu também não, mas não quero me perder por causa disso. Então vamos devagar. Devagar, ela repetiu. E sem segredos. Sem segredos. Arthur se afastou, voltando para perto de Beatriz. Clara ficou olhando enquanto mãe e filho entravam no carro. Beatriz lançou um breve olhar em sua direção. Frio, atento, quase certeiro. Clara entendeu que a batalha silenciosa havia começado. Naquela noite em casa, ela abriu o caderno e começou a desenhar as árvores do terreno. Mas entre uma linha e outra, percebeu que não estava desenhando apenas um condomínio. Estava desenhando uma escolha. Fugir seria mais seguro. Ficar seria mais verdadeiro. E Clara, pela primeira vez, começou a entender que algumas histórias de amor não pedem ausência de medo. Pedem apenas duas pessoas dispostas a não deixar que o medo decida tudo por elas. Na segunda-feira, Clara chegou à construtora Albuquerque com a sensação de que havia deixado uma parte de si naquele terreno. As árvores antigas, o vento suave e a conversa com Arthur continuavam voltando à sua memória como cenas de um filme que ela não conseguia pausar. Ele havia dito que também sentia. Havia prometido ir devagar, sem segredos. E embora nada estivesse resolvido, Clara carregava dentro do peito uma esperança dessas que aquecem, mas também assustam. Na segunda-feira, Clara chegou à construtora Albuquerque com a sensação de que havia deixado uma parte de si naquele terreno. As árvores antigas, o vento suave e a conversa com Arthur continuavam voltando à sua memória como cenas de um filme que ela não conseguia pausar. Ele havia dito que também sentia. Havia prometido ir devagar, sem segredos. E embora nada estivesse resolvido, Clara carregava dentro do peito uma esperança perigosa, dessas que aquecem, mas também assustam. Ela passou a manhã trabalhando na proposta das áreas verdes do Jardim Imperial. Desenhou caminhos que respeitavam as árvores, criou espaços de descanso, pensou em iluminação natural e em pequenos detalhes que tornariam aquele condomínio mais do que um endereço caro. Queria que o projeto tivesse beleza, sim, mas também verdade. Cada traço parecia carregar um pedaço dela. Cada decisão dizia, de alguma forma, que luxo não precisava ser frio e que sofisticação também podia ter alma. Arthur apareceu na sala de projetos perto do meio-dia. Ele conversou com os engenheiros, analisou prazos, fez perguntas sobre materiais e, durante todo o tempo, manteve a postura profissional. Mas, quando passou perto da mesa de Clara, deixou sobre o canto uma pequena folha dobrada. Ela só percebeu quando ele já havia saído. Clara olhou ao redor, certificando-se de que ninguém observava, e abriu o papel. Viu uma praça pequena hoje cedo, entre dois prédios enormes. Tinha uma árvore no meio, resistindo ao concreto. Pensei em você. Algumas presenças mudam o lugar inteiro sem precisar fazer barulho. Clara leu a mensagem com o coração apertado. Não era uma declaração exagerada. Não havia nada que pudesse ser chamado de impróprio. Ainda assim, aquelas palavras tocaram um ponto profundo. Arthur parecia entendê-la de um jeito que poucas pessoas entendiam. Ele via nela não apenas uma arquiteta, mas alguém que havia aprendido a resistir. Ela guardou o bilhete dentro do caderno. No fim da tarde, Clara apresentou a proposta formal para Beatriz, Arthur e parte da equipe técnica. Falou com calma, explicou cada escolha e defendeu a preservação das árvores como eixo emocional e visual do projeto. Renato tentou interromper 2 vezes, mas Clara não perdeu o ritmo. Havia uma segurança nova em sua voz. Ela já não falava como alguém pedindo permissão para existir. Falava como alguém que sabia o valor do que tinha construído. Quando terminou, Beatriz ficou em silêncio. Esse silêncio sempre assustava. A diretora folheou as pranchas, analisou os desenhos, observou os cálculos e olhou para Clara com aquela frieza elegante de sempre. A proposta é boa, disse finalmente. Muito boa. Clara sentiu um alívio discreto. Obrigada, senhora. Mas ainda precisa de ajustes. Quero uma versão final em 48 horas. Sim, senhora. Beatriz se levantou encerrando a reunião. Arthur permaneceu sério, mas Clara percebeu o orgulho contido em seu olhar. Dessa vez, ela não fugiu daquele olhar. Apenas sustentou por 1 segundo, o bastante para que ele entendesse que ela também havia sentido. Foi nessa pequena troca silenciosa que Beatriz encontrou o que procurava. Na manhã seguinte,
Clara recebeu um e-mail convocando-a para uma reunião individual com a diretora. O assunto dizia apenas alinhamento de carreira. Clara leu aquelas palavras 3 vezes. Havia algo nelas que não parecia bom. Quando entrou na sala de Beatriz, encontrou a diretora sentada com uma pasta fechada diante de si. A cidade brilhava ao fundo, mas a sala parecia fria. Sente-se, Clara. Clara sentou. Beatriz não perdeu tempo. Você sabe por que a chamei? Imagino que seja sobre o projeto. Também. A palavra caiu como aviso. Beatriz abriu a pasta e retirou alguns documentos. Recebi uma solicitação da nossa unidade do Rio de Janeiro. Eles precisam de uma arquiteta com sensibilidade para um projeto residencial de alto padrão. Seu nome se encaixa. Clara sentiu o corpo gelar. Rio de Janeiro? Sim. Seria uma transferência temporária com possibilidade de efetivação. Um avanço importante para alguém no seu momento de carreira. Clara olhou para os papéis, tentando organizar os pensamentos. Mas eu estou na equipe central do Jardim Imperial. E fez um bom trabalho. Justamente por isso pode ser útil em outra frente. A voz de Beatriz era serena demais. Clara entendeu. Aquilo não era apenas uma oportunidade. Era uma retirada cuidadosa. Uma forma elegante de afastá-la de Arthur sem transformar o conflito em escândalo. Essa decisão tem relação com o Arthur? Perguntou Clara antes que o medo a impedisse. Pela primeira vez, Beatriz estreitou levemente os olhos. Meu filho não é assunto da sua carreira. Então por que parece que minha carreira virou assunto da vida dele? O silêncio que veio depois foi pesado. Beatriz fechou a pasta devagar. Você é inteligente, Clara. Não finja ingenuidade. Arthur é meu filho, mas também é parte de uma estrutura familiar e empresarial que você não conhece. Ele já cometeu erros por confiar nas pessoas erradas. Eu não vou permitir que repita o mesmo caminho. A frase atingiu Clara com força, mas ela manteve a voz firme. Eu não sou um erro. Talvez não, mas é um risco. Clara sentiu os olhos arderem. Não de fraqueza, mas de indignação. Eu não me aproximei dele por interesse. Quando conheci Arthur, eu nem sabia quem ele era. E agora sabe. Sim, agora sei. E também sei que meu trabalho não deveria ser punido por causa disso. Beatriz se levantou, caminhando até a janela. Ninguém está punindo você. Estou oferecendo uma saída honrosa antes que a situação se torne impossível. Impossível para quem? Para mim? Para ele? Ou para a imagem que a senhora quer manter? Beatriz virou-se lentamente. Seu rosto continuava controlado, mas os olhos denunciavam irritação. Clara respirou fundo. Sabia que estava diante de uma mulher poderosa. Sabia que uma palavra errada poderia custar caro. Mas também sabia que havia momentos na vida em que ficar calada era a forma mais triste de se abandonar. Eu passei anos tentando provar que merecia uma chance, disse Clara. Não vim para São Paulo para ser escondida, deslocada ou tratada como ameaça. Se a senhora decidir me tirar do projeto por questões profissionais, eu aceitarei. Mas se for por causa do que acredita que existe entre mim e seu filho, então isso não é gestão, é medo. Beatriz ficou imóvel. Por alguns segundos, Clara achou que seria demitida ali mesmo, mas a diretora apenas voltou à mesa e empurrou os documentos em sua direção. Pense na proposta, tem até amanhã. Clara saiu da sala com as pernas trêmulas, mas a cabeça erguida. No corredor encontrou Arthur. Ele percebeu imediatamente que algo havia acontecido. Clara, o que foi? Ela tentou passar por ele, mas a voz dele a deteve. Foi minha mãe? Clara parou. Ela quer me transferir para o Rio. A expressão de Arthur mudou. Primeiro surpresa, depois raiva contida, por fim culpa. Ela não podia fazer isso. Mas fez. Eu vou falar com ela. Não. Arthur ficou sem entender. Clara, não faça isso. Não transforme minha carreira em uma briga entre mãe e filho. Mas ela está tentando afastar você de mim. Eu sei. E é exatamente por isso que eu preciso responder por mim. Ele respirou fundo, visivelmente dividido. Eu não quero perder você. A frase saiu baixa, quase quebrada. Clara sentiu o coração apertar. Toda a raiva, todo o medo e toda a ternura se misturaram dentro dela. Eu também não quero me perder, Arthur. Ele se aproximou um passo, mas parou antes de invadir o espaço dela. Então me diga o que fazer. Clara olhou para ele com os olhos cheios de emoção. Fique do meu lado. Arthur entendeu. Era mais do que um pedido. Era uma condição para qualquer futuro possível entre eles. Eu fico, disse ele. Naquela noite, Clara voltou para casa com a proposta de transferência dentro da bolsa e um peso enorme no peito. Sentou-se à mesa pequena da cozinha, abriu os documentos
e ficou olhando para o próprio nome impresso na primeira página. Rio de Janeiro. Uma nova unidade. Uma saída honrosa. Um afastamento disfarçado de oportunidade. O celular vibrou. Era uma mensagem de Arthur. Não vou decidir por você. Não vou interferir sem sua permissão, mas preciso que saiba. Se escolher ficar, eu fico com você. Se escolher ir, eu vou respeitar. Só não quero que minha mãe faça você acreditar que não merece estar aqui. Clara fechou os olhos. Pela primeira vez, Arthur não tentava salvá-la. Tentava confiar nela. E talvez fosse isso que tornava tudo ainda mais difícil, porque o amor, quando começa a amadurecer, deixa de ser apenas emoção, vira escolha, vira coragem, vira a pergunta mais perigosa de todas. Vale a pena ficar quando fugir parece mais seguro? Clara ainda não tinha a resposta, mas no fundo do coração já sabia que Beatriz havia acendido uma guerra silenciosa e que, dali em diante, amar Arthur significaria enfrentar não apenas os medos dele, mas também o mundo que tentava decidir quem Clara tinha ou não tinha o direito de ser. Clara quase não dormiu naquela noite. A proposta de transferência para o Rio de Janeiro ficou sobre a mesa da cozinha como se fosse uma sentença disfarçada de oportunidade. O papel era elegante, o texto era formal e tudo parecia muito bem planejado. Um cargo melhor, um novo projeto, uma cidade linda, uma chance de crescer longe dos comentários, longe da pressão, longe de Beatriz e, principalmente, longe de Arthur. Era exatamente isso que tornava a proposta tão cruel. Ela não parecia uma punição. Parecia uma saída perfeita para todos, menos para Clara. Sentada diante da janela do pequeno apartamento, ela observou São Paulo acesa pela madrugada. A cidade parecia não dormir nunca, como se cada luz nos prédios guardasse alguém tentando decidir o próprio destino. Clara segurava uma xícara de chá já frio e pensava na mãe, na cidade pequena, nos anos em que precisou engolir injustiças para manter o emprego, nos projetos que fez em silêncio, nas vezes em que sorriu quando queria chorar. Ela havia lutado demais para chegar até ali. Não podia permitir que sua história fosse empurrada para longe apenas porque uma mulher poderosa decidiu que ela não combinava com o sobrenome de Arthur. Mas também não podia fingir que estava tudo bem. Amar Arthur era lindo, mas também era perigoso. Não porque ele fosse mau, não porque quisesse machucá-la, mas porque a vida dele vinha cercada de poder, expectativas e pessoas acostumadas a controlar cada movimento. Clara não tinha medo de amar. Tinha medo de desaparecer dentro de um amor que poderia custar sua identidade, sua carreira e o respeito que ainda estava tentando conquistar. Antes de amanhecer, ela pegou o celular e abriu a mensagem de Arthur outra vez. Se escolher ficar, eu fico com você. Se escolher ir, eu vou respeitar. Clara leu devagar. Pela primeira vez, ele não tentava resolver por ela. Não tentava ser o herdeiro, o diretor, o homem com influência. Ele apenas oferecia presença. E para Clara, aquilo teve mais valor do que qualquer promessa grandiosa. Quando chegou à construtora na manhã seguinte, Clara estava cansada, mas serena. Usava uma roupa simples, o cabelo preso e o olhar firme de quem havia atravessado uma noite inteira conversando com as próprias dúvidas. Ao entrar no elevador, sentiu o coração acelerar. Sabia que aquele dia poderia mudar tudo. Poderia perder espaço. Poderia enfrentar Beatriz. Poderia se aproximar ou se afastar de Arthur para sempre. Mesmo assim, não havia volta. No 26º andar, o ambiente parecia normal. Pessoas caminhavam com pastas, computadores eram ligados, telefones tocavam e Renato conversava perto da impressora como se nada importante estivesse prestes a acontecer. Mas, para Clara, cada detalhe parecia mais nítido. A mesa onde havia trabalhado tantas horas, as plantas do Jardim Imperial espalhadas na parede, a vista de São Paulo, tão imensa quanto seus medos. Tudo aquilo fazia parte da vida que ela havia começado a construir. Ela foi direto para a sala de Beatriz. A assistente tentou avisar que a diretora estava ocupada, mas Clara pediu com educação e firmeza que anunciasse sua presença. Poucos minutos depois, a porta se abriu. "Pode entrar", disse Beatriz. A diretora estava sentada atrás da mesa, impecável como sempre. Olhou para Clara sem surpresa, como se já soubesse que ela viria. "Imagino que tenha tomado uma decisão." Clara permaneceu de pé por alguns segundos. Depois colocou a proposta de transferência sobre a mesa. "Tomei." Beatriz olhou para o documento. "E então?" "Eu não vou aceitar a transferência.
O silêncio que veio depois parecia capaz de cortar o ar. Beatriz juntou as mãos sobre a mesa. Tem certeza de que entende o que está recusando? Entendo. Estou recusando uma saída que não pedi. A expressão de Beatriz não mudou, mas seus olhos ficaram mais duros. Você está cometendo um erro. Talvez, mas será meu erro. Não uma decisão tomada por medo da senhora nem pela tentativa de me afastar de Arthur. Beatriz se levantou devagar. Você fala como se conhecesse meu filho. Eu conheço o suficiente para saber que ele está cansado de viver uma vida escolhida pelos outros. Cuidado, Clara. Sentimentos podem deixar pessoas inteligentes muito ingênuas. E o medo pode deixar pessoas fortes muito injustas. A frase pairou entre as duas. Clara sentiu o coração bater forte, mas não recuou. Beatriz caminhou até a janela, olhando a cidade com uma rigidez quase dolorosa. Por alguns segundos ela pareceu menos imponente e mais cansada, como alguém que também carregava perdas antigas, mesmo que nunca as admitisse. Você acha que estou fazendo isso por crueldade? Perguntou Beatriz. Não sei, mas sei que está tentando controlar algo que não pertence só à senhora. Beatriz virou-se. Eu vi meu filho ser destruído por uma mulher que ele achava amar. Vi Arthur perder confiança, alegria e direção. Enquanto todos achavam que ele tinha apenas sofrido uma decepção, eu vi meu filho deixar de acreditar na própria felicidade. Então sim, eu controlo, eu observo, eu interfiro. Porque alguém precisa proteger o que resta dele. Clara sentiu a força daquela confissão, mas não deixou que ela anulasse a própria dor. Proteger alguém não é escolher por essa pessoa. Às vezes é confiar que ela pode se levantar sozinha. Antes que Beatriz respondesse, a porta se abriu. Arthur entrou. A tensão na sala mudou imediatamente. Ele olhou para a mãe, depois para Clara, e entendeu tudo. Eu pedi para não ser interrompida, disse Beatriz. E eu passei tempo demais obedecendo, respondeu Arthur com calma. Clara sentiu o peito apertar. Havia firmeza na voz dele, mas não havia agressividade. Era uma coragem limpa, sem gritos, sem espetáculo. Arthur caminhou até ficar ao lado de Clara, não na frente dela. O gesto foi pequeno, mas para Clara significou tudo. Mãe, Clara não vai para o rio porque você tem medo do que eu sinto. Beatriz apertou os lábios. Você não sabe o que está fazendo. Pela primeira vez em muitos anos acho que sei. Arthur, essa relação pode destruir sua posição, sua imagem e a estabilidade que reconstruímos depois de Helena. Helena destruiu minha confiança porque mentiu. Clara me devolveu a vontade de ser verdadeiro. Existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Beatriz desviou o olhar, tocada apesar de tentar esconder. Arthur continuou. Eu amo Clara. Ainda não sei como vamos lidar com a empresa, com os comentários, com os riscos, mas sei que não vou permitir que ela pague pela minha covardia, nem pela sua necessidade de controle. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não era apenas uma declaração. Era Arthur escolhendo a própria voz depois de anos vivendo preso ao medo. Beatriz ficou em silêncio por muito tempo. Quando falou, sua voz estava mais baixa. E se isso der errado? Arthur olhou para Clara. Havia medo nele, sim, mas também havia decisão. Então vamos enfrentar as consequências com honestidade, mas eu não vou perder uma coisa verdadeira só para manter uma aparência segura. Clara respirou fundo e pela primeira vez falou diante dos dois sem tremer. Eu não quero privilégios, não quero atalhos. Não quero que Arthur me defenda do meu próprio trabalho. Quero ser avaliada pelo que entrego. Se eu falhar, aceito. Se eu crescer, quero que seja porque mereci. Mas não vou embora para facilitar o conforto de ninguém. Beatriz olhou para Clara como se a visse de outro jeito. Talvez não com aprovação, ainda não, mas com respeito. Você tem coragem, disse ela. Tenho medo também, Clara respondeu. Mas cansei de deixar o medo decidir por mim. A sala ficou silenciosa. Do lado de fora, a rotina da construtora continuava, sem saber que ali dentro, 3 destinos estavam sendo reorganizados. Por fim, Beatriz pegou a proposta de transferência e a colocou de volta dentro da pasta. Muito bem, você permanece no Jardim Imperial, mas aviso aos dois, esta decisão terá consequências. Se houver qualquer sinal de favorecimento, qualquer descuido profissional, qualquer motivo para questionarem a integridade deste projeto, eu mesma tomarei providências. Justo, disse Clara. Arthur assentiu. Justo. Beatriz voltou para sua cadeira, encerrando a conversa. Então voltem ao trabalho, os dois. Clara saiu da sala primeiro. No corredor, precisou parar perto da parede para respirar. As pernas tremiam,
mas sua alma parecia mais firme do que nunca. Arthur saiu logo atrás, mantendo a distância necessária, mas com os olhos cheios de emoção. "Você ficou ao meu lado", disse Clara em voz baixa. "Como você pediu." Ela sorriu, mesmo com lágrimas nos olhos. "Obrigada. Eu que agradeço. Você me ensinou que coragem não é vencer todas as batalhas. É parar de fugir das que importam." Por um instante os dois ficaram ali, sem tocar um no outro, sem promessas apressadas, sem esquecer o mundo ao redor. Mas algo havia mudado. A partir daquele dia, o amor deles deixou de ser apenas sentimento escondido e passou a ser uma escolha consciente. Ainda haveria comentários, ainda haveria julgamentos, ainda haveria medo, mas Clara já não se sentia empurrada para fora da própria história. E Arthur já não parecia um homem esperando autorização para viver. Naquela noite, eles voltaram à cafeteria pela primeira vez desde a revelação. Sentaram-se à mesma mesa perto da janela. A xícara de Arthur esfriou, como sempre acontecia quando ele prestava atenção demais nela. Clara abriu o caderno e desenhou 2 árvores lado a lado crescendo entre prédios altos. Arthur olhou o desenho e sorriu. "São fortes", Clara respondeu com calma. "São, mas não porque nunca enfrentaram vento. São fortes porque aprenderam a continuar crescendo apesar dele." Arthur segurou o olhar dela por um longo momento. E Clara entendeu que aquela história ainda não estava livre das tempestades. Mas pela primeira vez os dois estavam prontos para enfrentá-las juntos. Depois daquela noite na cafeteria, Clara percebeu que havia algo diferente em Arthur. Não era uma mudança barulhenta, nem uma alegria exagerada. Era uma leveza nova, como se ele tivesse passado anos segurando a respiração e, finalmente, tivesse permitido ao próprio peito respirar sem pedir desculpas. Ele continuava profissional na construtora, continuava atento aos prazos, às reuniões e às cobranças de Beatriz, mas já não parecia um homem tentando se esconder dentro do próprio sobrenome. Clara também mudou. Antes, ela entrava na construtora Albuquerque, tentando provar que merecia estar ali. Agora continuava trabalhando com a mesma dedicação, mas havia uma firmeza nova em seus passos. Ela não precisava convencer o mundo inteiro de seu valor a cada minuto. Precisava apenas continuar sendo verdadeira, competente e inteira. Os comentários de corredor ainda existiam. Renato ainda observava tudo com aquele ar de quem esperava uma falha para transformar em veneno. Mas Clara já não permitia que cada olhar maldoso arrancasse dela a paz. O projeto Jardim Imperial avançava rápido. A proposta das árvores preservadas havia sido aprovada pelos investidores, e Clara foi colocada oficialmente como responsável pelo conceito da área central. Beatriz anunciou a decisão em uma reunião, com o tom sério de sempre, sem elogios desnecessários, mas sem esconder o mérito. Clara Fernandes conduzirá o desenvolvimento do eixo verde do projeto. A proposta dela foi aprovada pela diretoria e pelos investidores. Espero entrega compatível com a responsabilidade. Foi uma frase curta, mas Clara sentiu o coração se aquecer. Não era carinho, não era aceitação plena, era reconhecimento. E vindo de Beatriz Albuquerque, aquilo tinha peso. Arthur, sentado do outro lado da mesa, não disse nada além do necessário. Apenas olhou para Clara por um segundo com orgulho contido. Dessa vez, ela não se sentiu exposta. Sentiu-se acompanhada. Havia uma diferença enorme entre ser carregada por alguém e saber que alguém caminhava ao seu lado. Arthur, enfim, estava aprendendo essa diferença. Na sexta-feira, depois de uma semana de trabalho intenso, a equipe foi até o terreno para acompanhar as primeiras marcações da obra. O dia amanheceu claro, com um vento suave que movia as folhas das árvores antigas. Clara caminhava pelo espaço com o capacete nas mãos, analisando distâncias, fazendo anotações e conversando com engenheiros. Cada pedaço daquele terreno parecia guardar uma promessa. Onde muitos viam apenas uma obra milionária, ela via um lugar onde pessoas poderiam construir lembranças. No fim da tarde, os funcionários começaram a ir embora. Os engenheiros recolheram os equipamentos, os investidores deixaram o local e Renato saiu sem se despedir, incomodado com o destaque crescente de Clara. Beatriz também foi embora, depois de uma breve conversa com Arthur. Antes de entrar no carro, lançou um olhar para os dois. Ainda havia cautela ali, talvez desconfiança, talvez medo, mas não havia a mesma dureza de antes. Clara ficou sozinha por alguns minutos perto das árvores. O sol começava a descer, pintando o céu com tons dourados.
O terreno, que durante o dia parecia cheio de ruídos e decisões, agora estava calmo. Ela fechou o caderno e respirou fundo. Sentia cansaço, mas era um cansaço bom. Aquele tipo de cansaço que vem quando a pessoa sabe que lutou por algo que importava. Você parece em paz. A voz de Arthur veio atrás dela. Clara virou-se devagar. Ele estava a alguns passos de distância, sem pressa, respeitando o espaço dela como sempre fazia desde a conversa com Beatriz. Talvez eu esteja, respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que não estou tentando caber em um lugar. Estou ajudando a construir um. Arthur sorriu com ternura. Isso combina com você. Construir? Pertencer sem deixar de ser quem é. Clara sentiu aquelas palavras tocarem fundo. O vento moveu as folhas acima deles, e por um instante, o mundo pareceu se reduzir àquela luz de fim de tarde, ao som distante da cidade e ao silêncio cheio de significado entre os dois. Arthur, ela disse com a voz baixa, você tem certeza de que está pronto para isso? Ele não fingiu não entender. Para nós? Para tudo. Para os comentários, para sua mãe, para o que pode mudar na empresa, para o medo voltar quando as coisas ficarem difíceis. Arthur olhou para as árvores antes de responder. Não sei se alguém fica completamente pronto para amar de novo, depois de ter sido ferido. Acho que a gente apenas chega a um ponto em que percebe que continuar sozinho também machuca. Eu tenho medo, Clara, mas não quero mais transformar esse medo em distância. Ela sentiu os olhos arderem. Não era uma resposta perfeita, era melhor que isso, era honesta. Eu também tenho medo, confessou. Tenho medo de perder minha voz, meu trabalho, minha independência. Tenho medo de alguém olhar para mim e enxergar apenas a mulher que você escolheu, não a profissional que eu lutei para ser. Arthur deu um passo ainda sem tocá-la. Então eu vou lembrar você, sempre que for preciso, de que eu me apaixonei justamente pela mulher que não aceitou ser diminuída. Eu não quero apagar sua história, Clara. Quero fazer parte dela sem tomar o lugar que é seu. Clara sentiu uma lágrima escapar, mas sorriu. Era um sorriso pequeno, emocionado, cheio de alívio. Você fala como na cafeteria. Foi lá que eu aprendi a falar com você sem armadura. Ela riu baixinho. Arthur ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz veio carregada de emoção. Você me fez querer viver de novo. A frase atravessou Clara como uma luz. Ela olhou para ele e viu o homem inteiro. Não o herdeiro, não o diretor, não o filho de Beatriz. Viu Arthur, o homem que errou por medo, que escolheu reparar com atitude, que decidiu ficar ao lado dela sem roubar seu espaço. O homem que, aos poucos, havia deixado de ser tempestade para se tornar abrigo. Clara se aproximou primeiro. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Ela não estava sendo puxada para uma história que não escolheu. Estava escolhendo. Estava dizendo com o próprio passo que o medo ainda existia, mas já não mandava sozinho. Arthur olhou para ela com uma emoção silenciosa. Posso te abraçar? Clara assentiu. O abraço veio calmo, cuidadoso e profundo. Não foi um gesto de posse, mas de encontro. Clara sentiu que, naquele instante, todas as palavras que eles não sabiam dizer encontraram um lugar para descansar. Ela pensou na cidade pequena, no ônibus para São Paulo, na primeira noite de medo, na cafeteria, na descoberta dolorosa, na sala de Beatriz, em tudo que quase os afastou, e percebeu que nada daquilo havia sido em vão. Cada conflito tinha levado os dois até ali, mais conscientes, mais inteiros, mais verdadeiros. Quando se afastaram um pouco, Arthur segurou o olhar dela. Clara, eu te amo. As palavras saíram simples, sem espetáculo, mas Clara sentiu como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio para ouvi-las. Ela fechou os olhos por um segundo, deixando aquela verdade entrar. Eu também te amo, Arthur. Ele sorriu emocionado. Eu esperei tanto para ouvir isso. Eu também esperei para ter coragem de dizer. Então, com delicadeza, Arthur se aproximou. O beijo aconteceu de forma leve, serena e profundamente romântica, como uma promessa feita sem pressa. Não havia urgência, não havia excesso, não havia nada além de emoção. Era um gesto de confiança depois da dúvida, de coragem depois do medo, de verdade depois dos segredos. Para Clara, aquele beijo não foi apenas o início de um romance assumido, foi a confirmação de que ela podia amar sem desaparecer. Para Arthur, foi a prova de que ainda era possível recomeçar sem carregar o passado como sentença. Quando o beijo terminou, eles ficaram próximos, sorrindo com os olhos marejados, como duas pessoas que acabavam de atravessar uma ponte difícil
e descobriam do outro lado um caminho iluminado. E agora? Clara perguntou, ainda emocionada. Arthur respondeu: agora a gente continua. Um dia de cada vez, sem esconder, sem correr, sem deixar que o medo escreva por nós. Clara segurou a mão dele por alguns segundos. Era um gesto pequeno, mas naquele lugar tinha a força de uma decisão. Naquele fim de tarde, entre árvores preservadas e sonhos em construção, Clara entendeu que algumas histórias não começam prontas. Elas precisam ser erguidas como casas boas, com base firme, paciência, cuidado e coragem para enfrentar as tempestades. E Arthur, olhando para ela como quem finalmente encontrava lar, entendeu que o amor verdadeiro não aprisiona, não diminui, não exige que alguém deixe de ser quem é. O amor verdadeiro constrói espaço para dois corações crescerem lado a lado. 6 meses depois daquele fim de tarde no terreno do Jardim Imperial, Clara já não reconhecia a mulher que havia chegado a São Paulo com medo de ocupar espaço. Ainda havia dias difíceis, reuniões longas, cobranças pesadas e comentários baixos de pessoas que preferiam duvidar do talento alheio a reconhecer a própria insegurança. Mas Clara havia mudado. Não porque Arthur a salvou, não porque o amor apagou todos os problemas. Ela mudou porque, pela primeira vez, decidiu não abandonar a si mesma para caber no mundo de outra pessoa. O projeto Jardim Imperial se tornou um dos trabalhos mais elogiados da construtora Albuquerque. A área central, criada a partir da visão de Clara, virou o coração do empreendimento. As árvores antigas foram preservadas. Os caminhos foram desenhados para acolher, não apenas impressionar. Os bancos sob a sombra, os jardins naturais, a luz suave entre as folhas e os espaços de convivência transformaram aquele lugar em algo raro. Um condomínio de luxo que não parecia frio. Um lugar elegante, mas humano. Um espaço onde até Beatriz Albuquerque, com toda a sua rigidez, precisou admitir que havia beleza em não controlar tudo. Clara recebeu reconhecimento público pelo projeto. Seu nome apareceu nos materiais oficiais da construtora, em entrevistas e em apresentações para investidores. Pela primeira vez, ela viu seu trabalho ser respeitado sem precisar ficar escondida atrás da assinatura de outra pessoa. Isso não aconteceu sem resistência. Renato tentou desmerecê-la mais de uma vez, mas acabou perdendo força diante dos resultados. Aos poucos, até os colegas que antes a olhavam com dúvida passaram a procurá-la para pedir opinião. Arthur cumpriu sua promessa. Ficou ao lado dela, nunca à frente. Em reuniões, não falava por Clara. Em decisões importantes, não tentava protegê-la como se ela fosse frágil. Quando ela precisava enfrentar uma crítica, ele confiava em sua voz. Quando ela precisava de silêncio, ele respeitava. Quando ela precisava de coragem, ele oferecia presença. E nesse cuidado discreto, Clara foi entendendo que amor verdadeiro não é aquele que sufoca em nome da proteção, mas aquele que ajuda a pessoa amada a permanecer inteira. O relacionamento dos dois se tornou conhecido dentro da empresa de maneira natural. Não houve escândalo, nem anúncio dramático. Houve transparência, postura e cuidado. Beatriz exigiu regras claras para evitar conflitos profissionais, e Clara aceitou todas que fossem justas. Arthur também. Eles sabiam que amar em um ambiente tão delicado exigia maturidade, mas agora não estavam mais escondidos. E isso fazia toda a diferença. A parte mais inesperada foi Beatriz. No começo, ela manteve distância. Observava Clara com cautela, como quem espera encontrar uma falha. Mas o tempo foi desmontando suas certezas. Beatriz viu Clara trabalhar até tarde sem reclamar. Viu sua competência diante dos investidores. Viu a forma como Arthur voltava a sorrir sem perder responsabilidade. Viu o filho, antes fechado e carregado de sombras, recuperar uma alegria calma, madura, verdadeira. E embora Beatriz não fosse uma mulher de grandes gestos emocionais, houve uma tarde em que chamou Clara à sua sala e disse algo que Clara jamais esqueceu. Eu me enganei sobre você. Clara ficou em silêncio, surpresa. Beatriz continuou olhando pela janela antes de encará-la. Eu achei que você fosse um risco para Arthur, talvez porque eu estivesse acostumada a acreditar que qualquer sentimento fora do meu controle era uma ameaça. Mas você não tirou meu filho do caminho. Você o ajudou a voltar para si mesmo. Clara sentiu os olhos marejarem, mas manteve a voz tranquila. Eu nunca quis tomar nada dele. Eu sei agora.
Foi a primeira vez que Clara sentiu que Beatriz não a enxergava como intrusa. Ainda não era carinho completo. Talvez nunca fosse do jeito simples e afetuoso que Clara conhecia de sua mãe. Mas era respeito. E vindo de Beatriz, respeito era quase uma declaração de paz. Naquela noite, Arthur levou Clara de volta à cafeteria onde tudo havia começado. A mesma mesa perto da janela estava vazia, como se tivesse sido guardada para eles. A luz amarelada continuava acolhedora, o cheiro de café continuava familiar, e a cidade lá fora seguia apressada, sem saber que ali dentro, duas pessoas revisitavam o início da própria história. Clara passou os dedos pela capa do caderno de desenhos. Parece que foi ontem. Arthur sorriu. Eu lembro de você entrando, cansada, tentando fingir que estava tudo bem. E eu lembro de você fingindo que lia um livro, quando na verdade prestava atenção no meu desenho. Ele riu baixo. Confesso, eu não li uma página naquela noite. Clara sorriu, emocionada. Você também não contou muita coisa. Eu tinha medo. Eu sei. Arthur segurou o olhar dela com ternura. Hoje eu não tenho mais medo de você me ver por inteiro. Clara sentiu o coração se aquecer. Arthur colocou sobre a mesa uma pequena caixa de madeira clara. Não havia ostentação nela, apenas delicadeza. Clara olhou para a caixa, depois para ele, sem entender. Arthur. Ele respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, parecia nervoso de um jeito bonito, humano, verdadeiro. Clara, eu passei anos achando que minha vida precisava ser segura para dar certo. Depois achei que precisava ser controlada. Mas você me ensinou que algumas das melhores coisas da vida não chegam quando tudo está garantido. Elas chegam quando a gente tem coragem de abrir a porta. Clara levou a mão à boca, sentindo a emoção crescer. Arthur abriu a caixa. Dentro dela havia um anel delicado, simples e elegante, com um brilho suave, sem exageros. Era lindo justamente por parecer escolhido com cuidado, não para impressionar, mas para significar. Eu não quero te prender a uma vida que não seja sua, disse ele. Não quero que você deixe de ser Clara Fernandes, a arquiteta talentosa, forte e teimosa, que transformou o concreto em acolhimento. Eu só quero caminhar com você. Quero construir uma casa onde sua voz seja ouvida, onde meus medos não mandem mais em mim, onde nossos sonhos tenham espaço para crescer. Clara, você aceita se casar comigo? Clara chorou antes de responder. Não um choro triste, mas aquele choro raro que vem quando a felicidade é grande demais para caber no peito. Ela olhou para Arthur e viu todos os capítulos que haviam vivido. A cidade pequena deixada para trás. O primeiro dia na construtora. A cafeteria. O segredo. A dor. A coragem. O beijo entre as árvores. A luta para permanecer inteira. E ali, diante dela, estava o homem que havia aprendido a amar sem esconder, sem controlar, sem diminuir sua luz. Sim, ela respondeu com a voz embargada. Sim, Arthur, eu aceito. Ele colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas de emoção. Depois, os dois se aproximaram em um beijo leve, doce e cheio de significado. Não foi um beijo de pressa, nem de promessa vazia. Foi um beijo de chegada. Um gesto simples e profundo, como se os dois dissessem, sem palavras, que tinham atravessado medo, orgulho, silêncio e dor para encontrar aquele momento. Clara sentiu que não estava perdendo nada de si. Pelo contrário, sentia que se tornava ainda mais inteira ao lado dele. Alguns meses depois, o casamento aconteceu em um jardim ao ar livre, sob árvores antigas como aquelas que Clara havia lutado para preservar. A cerimônia foi íntima, bonita e cheia de emoção. A mãe de Clara chorou desde o início. Beatriz apareceu elegante, discreta e pela primeira vez verdadeiramente serena. Antes de Clara caminhar até Arthur, Beatriz se aproximou e segurou suas mãos. Cuide dele, disse com a voz baixa. Clara sorriu. Vamos cuidar um do outro. Beatriz assentiu, e seus olhos brilharam de um jeito que ela tentou disfarçar. Quando Clara caminhou pelo jardim, Arthur a esperava com os olhos cheios de amor. Não havia mais máscaras. Não havia mais o homem escondido atrás do sobrenome. Havia apenas Arthur, olhando para Clara como quem finalmente encontrava o lar que procurou a vida inteira. Eles trocaram votos simples. Prometeram verdade, respeito, paciência e coragem. Prometeram não deixar que o medo decidisse por eles. Prometeram construir uma vida onde nenhum dos dois precisasse diminuir para caber no amor do outro. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados aplaudiam, Clara olhou para o céu e sorriu.
Pensou em todas as vezes que teve medo de não pertencer. Pensou em todas as portas que pareciam grandes demais. Pensou na cafeteria, naquela primeira conversa, naquele homem que a viu desenhar uma memória e acabou se tornando parte do seu futuro. Arthur segurou sua mão e sussurrou: "Pronta para construir nossa vida?" Clara olhou para ele, feliz de um jeito profundo, apaixonado e inteiro. "Pronta, mas do nosso jeito." Ele sorriu. "Sempre do nosso jeito." E foi assim que Clara Fernandes, a arquiteta que saiu de uma cidade pequena, achando que precisava provar seu valor ao mundo, descobriu que seu maior projeto não seria um condomínio de luxo, nem uma obra premiada, nem um desenho perfeito em papel. Seu maior projeto seria uma vida construída com amor, verdade e coragem. Ao lado de Arthur, ela aprendeu que finais felizes não acontecem porque tudo foi fácil. Eles acontecem quando duas pessoas decidem permanecer, mesmo depois das tempestades. Quando escolhem conversar em vez de fugir. Quando protegem o amor sem apagar a própria identidade. Quando entendem que amar não é perder o chão, mas encontrar alguém disposto a construir uma casa firme junto com você. E naquela casa, feita de respeito, sonhos e promessas cumpridas, Clara e Arthur foram felizes. Não uma felicidade sem problemas, mas uma felicidade real, dessas que acordam cedo, fazem café, dividem planos, enfrentam dias difíceis e, ainda assim, escolhem ficar. Porque o amor deles não nasceu perfeito, nasceu verdadeiro. E isso foi o bastante para durar para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixa um comentário e compartilha com alguém que precisa lembrar que ainda vale a pena acreditar no amor. Se inscreve no canal, ativa as notificações e me diz: se fosse você vivendo tudo isso, teria feito diferente ou também escolheria ficar?